Bom dia, turma. Vamos continuar aqui de onde nós paramos na aula passada, tá? A gente já viu é, alguns órgãos, né, da parte condutora do sistema respiratório, a gente já viu o nariz e a cavidade nasal, e a gente vai continuar aqui da faringe e com o restante dos órgãos, tá? A faringe, ela é um órgão tubular, ou seja, tem formato de tubo, né? Com aproximadamente 13 centímetros e ela vai conectar a cavidade nasal com a laringe, tá? Como eu já havia falado antes, faz parte dos órgãos condutores, né? Faz parte dos órgãos que têm a função de conduzir o ar até os pulmões. Uma particularidade da faringe é que ela vai fazer parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo, tá bom? Outra particularidade da faringe é que ela vai ser dividida em 3 porções, de acordo aí com a sua localidade, tá? Vamos conhecer aqui essas porções. Ela vai ter aqui a parte nasal, que antigamente era chamada de nasofaringe, tá? Essa partezinha aqui em azul, tá certo? Ela vai estar conectada somente com a cavidade nasal e tem a função apenas de passagem de ar, tá? Ou seja, vai fazer parte apenas do sistema respiratório, vai estar ligada apenas à cavidade nasal, tá certo? Já a orofaringe, né, que agora a gente vai chamar de parte oral, ela vai estar conectada tanto com a cavidade nasal quanto com a cavidade bucal, né? Bucal, na verdade. O que faz com que essa parte aqui da faringe faça parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, tá certo? E a gente ainda tem a hipofaringe, tá? Que agora a gente chama de parte laríngea da faringe, né? Essa parte aqui de baixo, tá? Essa parte em específica, ela vai ter a função de separar o sistema digestório do sistema respiratório, tá certo? Ela tem aqui uma estrutura que vai fazer essa separação, no caso é a epiglote, tá? Que vai fazer essa separação do sistema digestório e do sistema respiratório. Vai fazer a separação do esôfago para a traqueia, tá bom? Que é justamente a parte da laringe, né? Onde já começa aqui a laringe, tá bom? A laringe, ela vai estar, então, como a gente acabou de ver, intimamente conectada com a faringe, né? E a traqueia, porque ela vai cumprir esse papel realmente de conduzir o ar da faringe até a traqueia, tá? Além disso, a laringe também vai desempenhar outras funções, né? Essa função respiratória de condução do ar tem ainda outra função respiratória, que é de separar aí o sistema respiratório do sistema digestório e tem a função de fonação, né? Que é a produção da fala, tá bom? Isso vai acontecer na laringe. Como eu já falei antes, existe uma estrutura presente na laringe que vai ter essa função de separar os dois sistemas, né? Essa estrutura, no caso, é a epiglote, tá? Que é uma estrutura cartilaginosa que vai ser encontrada na laringe e ela vai garantir que o alimento siga no seu caminho correto, tá? Quando a gente ingere o alimento, a gente vê aqui na cavidade bucal, né? E quando ele desce, ele vai fazer com que a epiglote é essa estrutura aqui, ó, que é uma portinha, bem dizer, né? Quando o alimento desce, o alimento vai bater na epiglote e vai baixar, evitando que o alimento entre aqui para a traqueia, tá certo? Vai ter que passar aqui direto pelo esôfago, tá bom? É justamente assim que funciona a epiglote. Aqui é só uma animação, mas aqui é um exame contrastado, tá? É um ser humano mesmo fazendo esse mesmo processo aqui, ingerindo o contraste, e bem aqui a gente consegue ver a epiglote, né, fechando o espaço do sistema respiratório, tá bom? Outra função que também é atribuída à laringe é a função de fonação,
ou seja, a função de produção da fala, tá? Essa estrutura que nós estamos visualizando aqui é um conjunto de músculos e de ligamentos, tá certo? Que quando a gente inspira, né? Quando a gente enche o peito de ar, a gente está ingerindo, foi ótimo, inalando o oxigênio, né? E quando a gente expira, a gente está colocando para fora o gás carbônico. Quando a gente está expirando, né? Quando o ar está saindo dos nossos pulmões, ele vai passar pela laringe, balançando essas cordas vocais, balançando essas estruturas, tanto os músculos quanto os ligamentos. E a produção da fala vai se dar justamente por conta do nosso cérebro captar as vibrações dessas cordas, tá? Qualquer vibração, né? Qualquer vibração de cordas gera um som, tá? O nosso cérebro, no caso, ele capta, né? Entende a, a vibração dessas cordas, tá certo? Produzindo a fala, tá? Depois da laringe, a gente tem, deixa eu explicar aqui mais ou menos primeiro onde é que fica a laringe, né? A gente tem aqui o ocioide, que é um osso visceral, que a gente tem aqui na altura do pescoço, tá? Temos a cartilagem tireoidiana, temos a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide é o conhecido pomo de Adão, tá certo? E abaixo a gente tem a traqueia. Significa que atrás de todas essas cartilagens a gente vai ter a laringe, tá? A traqueia já é o próximo órgão, tá? Também vai ter essa conformação tubular, né? Também vai ser um tubo. E só que agora esse tubo ele vai ser diferente, porque ele vai ser formado por cartilagens e por musculatura lisa, né? Por tecido muscular liso. A parte anterior, ou seja, a parte da frente da traqueia, ela vai ser feita de anéis de cartilagem que vão ficar assim dispostos um sobre o outro, né? Ligados pelos ligamentos anulares, tá? A gente tem aqui um anel de cartilagem, um ligamento anular, anel de cartilagem e assim sucessivamente, tá certo? A traqueia vai medir aí cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento, vindo aqui logo abaixo da laringe até os brônquios, tá? A traqueia é somente essa estrutura, tá bom? Já a parte posterior, né, a parte de trás da traqueia, não vai possuir essa cartilagem aqui, certo? Ela vai ser recoberta por uma membrana e essa membrana é feita de tecido muscular liso, tá? Aqui somente músculo na parte de trás. Aí você pode se perguntar, por quê? Por que que na parte de trás da traqueia não pode também ser constituída de cartilagem, né? Bem, a verdade é que a traqueia ela fica bem apertadinha entre o externo e o esôfago, tá? Lá no esôfago passa o bolo alimentar e além disso, né, além do bolo alimentar, o esôfago também possui os movimentos peristálticos, né? E essa passagem do alimento, ela só pode acontecer de forma tranquila, porque a traqueia, ela é um pouco maleável, né? Outro motivo para ela ter a sua parte posterior constituída de músculo é que a traqueia tem a necessidade de acompanhar os movimentos do pulmão, né? A gente vai conhecer esses movimentos um pouquinho mais na frente, tá? E como a traqueia, né, possui essa grande capacidade de ser móvel, ela possui essa maleabilidade, né, ela vai facilitar esse processo de movimentação junto com o pulmão e também vai permitir que o esôfago, né, possa fazer aí seus movimentos peristálticos, tá? Essa maleabilidade da traqueia vai é, 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 se deve justamente, né, pela constituição muscular aqui da parte de trás da traqueia, tá certo?
Sobre as funções da traqueia, né? As funções da traqueia são exatamente iguais às dos outros órgãos condutores de ar, tá certo? Então, vai ter a função de filtrar, umidificar o ar e seguir, né, e conduzir o ar até os pulmões, tá? Os órgãos condutores têm basicamente essa função sempre: filtrar o ar, umidificar o ar e conduzir esse ar até os pulmões, tá? A traqueia, ela vai ser revestida por uma mucosa, a gente vai chamar de mucosa respiratória. Na toda a parede da traqueia, né, vão existir células que produzem essa mucosa, que a gente vai chamar de células calciformes, tá? Elas vão ter essa função, apenas essa função de produzir o muco para umidificar o ar, tá certo? E agora a gente já sabe, né, que existe aí a produção de muco na traqueia, mas tem ainda outras estruturas que vão ser responsáveis pela filtragem, tá? Essas estruturas são os cílios. Quando nós inspiramos, junto com o ar, a gente aspira partículas estranhas e também micro-organismos. E os cílios, né, que estão presentes ali no muco, junto na traqueia, vão varrer. Deixa eu explicar aqui mais ou menos como é que vai acontecer. Esses micro-organismos e essas partículas estranhas vão chegar até a traqueia. Já vale salientar que o nosso corpo começa a expulsar esses micro-organismos assim que eles entram no nosso sistema, assim que eles entram na nossa narina, tá? Por isso tem a questão do espirro, mas quando chega lá na faringe e na laringe, nosso corpo também faz esse papel de expelir esses agentes danosos à nossa saúde, tá? Mas como que isso acontece aqui na traqueia? A traqueia tanto possui o muco quanto possui os cílios, tá? Esse muco vai servir justamente para umidificar o ar, mas também vai servir como uma espécie de prisão. Quando esse micro-organismo ou essa partícula estranha chegar até a traqueia, ele vai se prender ao muco da traqueia, tá? E os cílios que estão presentes lá na traqueia vão varrer esse material de volta para a laringe, e a laringe vai jogar esse micro-organismo ou no esôfago para seguir pelo sistema digestório e ser eliminado do corpo pelo sistema digestório, ou vai eliminar esse material através da tosse, tá? São as funções aí da traqueia, tá bom? No final da traqueia, ela vai se dividir em duas vertentes, né? Para dar origem aos brônquios. E essa bifurcação, essa divisão aqui, a gente vai chamar de carina, tá? Todo mundo tem uma carina dentro de si, tá certo? Os brônquios, assim como a traqueia, eles também são órgãos condutores, tá? Assim como a laringe, assim como a cavidade nasal e a faringe, os brônquios são órgãos condutores, eles vão levar o ar para dentro dos pulmões, tá? Só que aqui eles vão ser mais semelhantes à traqueia, porque eles também vão ser constituídos basicamente de cartilagens, de anéis cartilaginosos, tá? Eles vão estar localizados também na região do mediastino, tá? Na região entre os pulmões, no meio do tórax, né? E vão se estender até a região do hilo pulmonar, tá? O hilo pulmonar a gente vai já ver. É a região do pulmão onde vai ter a passagem, né? A entrada dos brônquios e também a entrada dos vasos, né? E a saída também de vasos, da artéria pulmonar, da aorta e da veia pulmonar, né, dos vasos que vão aí participar do processo de troca de gases, tá certo? Então, aqui os brônquios vão entrar, né, no pulmão através do hilo pulmonar e eles vão dar origem aqui à árvore brônquica, tá bom? A gente tem aqui o primeiro brônquio, né? Vai ser um brônquio principal, brônquio primário, tá certo?
que vai dar origem aos brônquios lobares, tá? Os brônquios lobares são aqui os brônquios de segunda ordem, tá? E os brônquios de segunda ordem, por sua vez, vão dar origem aos brônquios segmentares, que são os brônquios de terceira ordem, e a partir daqui, qualquer ramificação não vai ser mais brônquio, vai ser bronquíolo, que é um brônquio muito menor, tá? Com espessura muito menor. E os bronquíolos, eles já não são mais formados de cartilagem, eles já são formados de tecido muscular liso, né? Que vai dar a eles uma maior capacidade móvel. Aí, só para a gente lembrar, os brônquios, eles também são revestidos de cílios, tá? E também são revestidos de células calciformes, né? Que são produtoras de muco, que vão servir aí para filtrar e para umidificar o ar, tá? A partir daqui, a gente já entra nos pulmões. Aqui é só para a gente visualizar a parte do hilo pulmonar que eu acabei de falar, tá? Vai servir aqui para entrada e saída de vasos, tá certo? Aqui, brônquios, né, os dois brônquios, as artérias e as veias, tá bom? O pulmão. Como eu já venho falando aqui desde o início do conteúdo, né? Os pulmões, eles são os órgãos responsáveis pela respiração, né? São os principais órgãos do sistema respiratório, é onde realmente vai acontecer a troca gasosa, é onde realmente vai acontecer a principal atividade durante a nossa respiração, tá? Quanto à localização dos pulmões, eles estão localizados na cavidade torácica, tá bom? São órgãos esponjosos, são elásticos, têm uma cor rosada e eles vão medir aí aproximadamente 25 centímetros e pesar 700 gramas, tá? A parte de baixo dos nossos pulmões, né, vai ficar ali sobre o diafragma, vai ficar em cima do diafragma, que é o principal músculo da respiração. A gente vai ver como que esse músculo participa do processo de respiração um pouquinho mais na frente, tá? Entre os pulmões, né? Já eu falei também na aula passada que essa região aqui entre os pulmões a gente vai chamar de mediastino, tá? E aqui no mediastino ficam localizadas algumas estruturas. Uma delas é o próprio coração, tá certo? E para ele poder ficar guardadinho aqui no mediastino, entre os dois pulmões, um dos pulmões vai precisar ser um pouquinho menor, que é o caso do pulmão esquerdo, tá? O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito, justamente para que o coração possa caber aqui nesse espaço, tá? A gente vai ver também daqui a pouco qual é essa diferença, né, existente aqui entre os dois pulmões, tá? Além do coração, ficam ainda outras estruturas, né? A traqueia, os brônquios, que a gente já falou que essas estruturas ficam no mediastino, e também os grandes vasos, né? A gente tem vasos bem calibrosos que ficam presentes aqui nessa região, tá? Então, cada pulmão, né, vai possuir aí 4 faces, tá? A face inferior, que é essa parte de baixo dos pulmões, ela vai ficar em contato com o diafragma, vai se encaixar em cima do diafragma, tá? A face superior, que é a parte de cima, que é essa parte mais um pouco pontuda, né, arredondada aqui, essa parte vai receber o nome de ápice, e vai ficar acima da altura das clavículas, tá? Cada um dos nossos pulmões, ele vai ter aí uma forma que lembra uma pirâmide, né? Pois tem aí um ápice, uma base, 3 bordas e 3 faces, tá? Vai lembrar uma pirâmide, tá bom? A gente tem ainda a face medial, que é onde vai estar aqui o hilo pulmonar, tá certo? E temos, por último, né, a face costal, né, que é a parte de trás, a parte de trás dos nossos pulmões, tá? Só lembrando
A face mediastinal, né, a face medial, é onde vai ficar localizado o hilo pulmonar, e como a gente acabou de ver, é onde vai entrar e sair os vasos sanguíneos, e também é onde vai entrar, né, os brônquios, tá? O pulmão direito, ele vai ter 3 lobos, tá certo? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior, que vão ser separados por 2 fissuras. A fissura horizontal, que vai separar o lobo superior do lobo médio, a fissura oblíqua, que vai separar o lobo médio do lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, né, a gente vai ter aí somente 2 lobos, tá? Fazendo com que esse pulmão seja menor do que o pulmão direito, tá? Ele vai ter apenas o lobo superior e o lobo inferior, né? Já não tem aqui o lobo médio, tá bom? E vai ser separado pela fissura oblíqua esquerda, tá? E aqui na face medial desse pulmão, né? Aqui na parte onde fica guardado o coração, a gente vai ter uma marca, literalmente isso, uma marca nesse pulmão que a gente vai chamar de impressão cardíaca, tá? É a parte que vai receber aqui o coração e guardar o coração, tá bom? Sobre o revestimento dos pulmões, né? O revestimento dos pulmões, ele é feito por 2 membranas, tá? 2 membranas de tecido seroso, que a gente vai chamar de pleuras. Existe a pleura visceral, que é a pleura que vai cobrir, né, a superfície externa dos pulmões e as fissuras também. E essa pleura é essa daqui de baixo, tá certo? Essa daqui. Ela vai basicamente cobrir os pulmões, tá? Essa de dentro, tá bom? A pleura visceral, ela vai cobrir os pulmões. E a gente tem outra pleura, essa aqui de fora, que é a pleura parietal, tá? Que vai recobrir as paredes da cavidade torácica, tá certo? E toda a superfície ali do diafragma. Entre as 2 pleuras, né, que é a pleura visceral e a pleura parietal, a gente vai ter um espaço que a gente vai chamar de cavidade pleural, e essa cavidade pleural ela vai ser preenchida pelo líquido seroso, tá? Esse líquido ele é produzido pelas próprias membranas, tá? Pela própria pleura. E o papel desse líquido vai ser de lubrificação, para facilitar os movimentos dos pulmões durante a respiração, tá? A gente ainda vai saber quais são esses movimentos que o pulmão faz um pouquinho mais na frente, tá certo? Aí existe uma condição patológica, né, que acomete a cavidade pleural, e essa condição ela é chamada de pneumotórax, né, que é a presença de ar entre as 2 camadas da pleura, tá? E essa presença de ar, né, vai resultar no colapso parcial ou total do pulmão que foi acometido, tá? O pneumotórax, ele ocorre quando a gente tem uma lesão na pleura e o ar que deveria estar dentro do pulmão vaza para dentro da cavidade torácica, tá? Qualquer vazamento de ar nessa região pode causar o colapso pulmonar, tá certo? E o ar que deveria estar expandindo, né? O ar que deveria estar aqui enchendo o pulmão, agora vai estar aqui dentro da cavidade torácica, comprimindo esse pulmão e fazendo com que esse pulmão murche, tá certo? A retirada desse ar, né? E também do líquido pleural, que também vai estar vazando aqui, vai ser feita através do dreno, tá? Ou, dependendo do tamanho da lesão, né? Aqui já é para uma lesão maior, tá? Se for uma lesão menor, esse ar vai ser retirado com auxílio de uma seringa, tá certo? Ainda sobre o pneumotórax, existem 3 tipos de pneumotórax, tá? O pneumotórax espontâneo, que ele pode surgir de repente, sem nenhuma causa óbvia, sem nenhuma explicação, simplesmente acontece,
tá? Na maioria das vezes, ele surge quando a pessoa está em repouso, ou seja, quando está dormindo, descansando, e de forma súbita, tá bom? Esse tipo de pneumotórax, ele é mais comum em homens e também em fumantes, com idades entre 30, né, entre 20 e 30 anos, e é menos frequente em pessoas com mais de 40 anos, tá? Já o pneumotórax secundário, ele surge em pacientes que já têm alguma doença pulmonar pré-existente, por exemplo, a tuberculose, a pneumonia, a fibrose cística, a asma e outras doenças de sistema respiratório, tá? Principalmente os pacientes que ficam na UTI, tá? Questão do tubo, né, que precisa colocar lá na UTI também pode causar pneumotórax, tá bom? Por último, a gente tem o pneumotórax traumático. Como o nome já vem dizendo, né, é causado por traumas na região do tórax, tá? Qualquer lesão cortante, como facadas, lesão por arma de fogo e também acidentes automobilísticos, né, pode causar um pneumotórax, tá bom? O diagnóstico dessa condição vai ser confirmado justamente por nós, técnicos em radiologia, que vamos fazer aí os exames de imagem, tá? Então, vai ser confirmado, né, pelos exames de imagem, o raio-x simples ou a tomografia computadorizada, tá? Que na verdade, no raio-x a gente já consegue observar aqui o vazamento pleural, né, muito nitidamente. Enquanto a gente tem aqui o pulmão todo bonitinho, completo, aqui tá faltando, né, a gente percebe que tá faltando estrutura, tá? A árvore brônquica. Vamos voltar aqui, né, para a parte da anatomia. Deixar a patologia de lado e vamos voltar aqui para a anatomia. A árvore brônquica, como eu já acabei de falar, né? Ela vai ser formada pelos brônquios, né? Esses brônquios, eles vão se ramificar até se tornarem os bronquíolos, que são brônquios bem pequenininhos, né? E sendo bronquíolos, os bronquíolos também são a última porção, né, da condução de ar, né, das vias de condução de ar. No final dos bronquíolos, a gente encontra os bronquíolos respiratórios, que é onde já começa aí a troca gasosa, tá? Só começa, não estou dizendo que a troca gasosa acontece nos bronquíolos, a troca gasosa acontece nos alvéolos, tá? Mas elas começam nos bronquíolos respiratórios, tá certo? Nesses bronquíolos, né, nos bronquíolos respiratórios se fixam os alvéolos, que é onde realmente vai acontecer a hematose, tá? A hematose é a mesma troca gasosa. Na ponta de cada bronquíolo vai ter os sacos alveolares, tá? A gente tem aqui um bronquíolo, o saco alveolar, um bronquíolo, saco alveolar, tá? Cada saco alveolar vai possuir um grupo de alvéolos, tá certo? Aí aqui a gente tem que entender a hematose, tá? Os alvéolos, eles são altamente vascularizados por vasos capilares, tá? Os vasos capilares são vasos sanguíneos, só que bem pequenininhos, artérias e veias bem pequenininhas, tá certo? Assim, aparentemente isso daqui mesmo, bem fininhos, bem pequenininhos, tá? E esses capilares, eles vão garantir a proximidade, né, entre o sangue e o ar que está dentro do interior do alvéolo. Isso vai aí favorecer a troca de gases. Tá aqui o alvéolo, tá? Com o ar que a gente respirou, e aqui a gente tem um capilar passando, certo? Aqui é veia e aqui já é artéria, né? Então, as paredes dos alvéolos, elas são muito finas, né? São feitas por uma única camada de célula epitelial e as moléculas de oxigênio e de gás carbônico atravessam essa parede com muita facilidade,
tá? Como é que isso vai acontecer? A gente tem aqui as células, né, as hemácias, as células sanguíneas passando por dentro do vaso e a gente tem aqui o oxigênio atravessando, né, saindo de dentro do alvéolo e preenchendo as células. Esse mesmo processo está acontecendo de forma contrária dentro das veias. As veias estão cheias de gás carbônico e elas estão liberando esse gás carbônico para dentro do alvéolo, tá? A distância entre os vasos e o alvéolo é de 0,5 micromilímetros, então é tipo muito fino, né? É uma distância assim irrisória, é apelido para isso, é além do irrisório, tá? Então, essa distância, né, que é quase nada entre essas duas estruturas vai servir justamente para favorecer essa troca de gás, tá? Sobre a mecânica da respiração. Normalmente, um adulto respira 15 vezes por minuto. Esse cálculo da quantidade de respiração a gente vai chamar de frequência respiratória, tá? Cada vez que a gente respira, ocorrem aí algumas mudanças na nossa cavidade torácica. E essas mudanças é que a gente chama de mecânica da respiração, tá? Durante o processo de inspiração, quando a gente está inalando o ar, nesse momento, a pressão dentro do pulmão vai estar menor do que a pressão fora do corpo, né? Do que a pressão atmosférica, tá? E para que a inspiração aconteça, é necessário a ação de alguns músculos. Esses músculos vão ajudar a caixa torácica a dilatar, né? Quando a caixa torácica expandir, o pulmão aqui dentro também vai expandir junto com essa caixa torácica, tá? Nesse processo, os músculos que vão participar, né, da inspiração são o diafragma, que é esse músculo que fica aqui na base do pulmão, e os músculos intercostais, que ficam entre as costelas, tá? Eles vão fazer com que a caixa torácica se expanda e o pulmão também vai se expandir aqui dentro, se enchendo de ar, tá certo? Já aqui no processo de expiração vai acontecer o relaxamento desses músculos, os mesmos músculos, o diafragma e os músculos intercostais, tá? Conforme a expiração acontece, a cavidade vai se contraindo, vai voltando ao seu estado inicial, o mesmo vai acontecendo com os músculos, tá? Isso só vai ser diferente quando a gente passa por um processo de expiração forçada, que na realidade, um desses processos de expiração forçada é o espirro, tá? Quando a gente espirra, os músculos que vão estar atuando aí na expiração não vai ser o diafragma e nem os músculos intercostais. Na verdade, vai ser os músculos abdominais que vão estar comprimindo os órgãos abdominais contra o diafragma, aí força a contração muscular, né, para que a gente espirre, tá certo? O transporte de gases, como que vai funcionar? O oxigênio, ele entra no sangue, né? A gente inspira o ar, esse ar vai para dentro do alvéolo, vai passar pelas paredes finíssimas do alvéolo, chegando até o sangue. Mas como que isso vai acontecer? O oxigênio vai se fixar na hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que está presente nas hemácias, né? As hemácias são nossas células sanguíneas, elas têm o papel de transportar o oxigênio para todo o corpo, tá? Então, o oxigênio vai se prender aqui na hemoglobina e a hemoglobina, ela já está presente, ela já faz parte das hemácias, tá? Quando esse oxigênio que está sendo levado pelas hemácias chega no tecido, ele vai se soltar da hemoglobina,
tá? E ele vai ser utilizado pelas células no processo de respiração celular, tá bom? A maior parte desse oxigênio vai se transformar em CO2 e vai ser jogado de volta na corrente sanguínea, que vai levar esse CO2 lá para os pulmões para fazer de novo o processo de hematose. Tá? Esse processo de hematose ele ocorre o tempo todo, o dia inteiro, o tempo todo, tá? Dentro do nosso corpo, porque a oxigenação dos tecidos, né, é constante e também necessária para manutenção da vida mesmo, né, dos nossos tecidos. Os ritmos respiratórios, né? O ritmo respiratório, ele vai ser controlado pelo bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano é a mesma medula oblonga. Essa estrutura, ela está presente na base do nosso cérebro e ela faz a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, tá bom? Esse controle vai se basear justamente na concentração de gás carbônico no sangue. Quando a concentração de gás carbônico está muito alta, a frequência respiratória aumenta, ou seja, a sua respiração acelera, você passa a respirar mais vezes por minuto. E quando a concentração de gás carbônico está baixa, a frequência tende a cair, você tende a respirar de forma mais devagar, tá? Sobre os ritmos respiratórios, a gente tem a eupneia, que é a respiração normal, sem esforço, silenciosa. Você não fica prestando atenção que você está respirando, você simplesmente respira, é involuntário, acontece agora enquanto você está aí me ouvindo. Tá? Também existe a dispneia, que é a manifestação subjetiva da falta de ar. É quando você se conscientiza do ato respiratório. Eu não sei você, mas acontece comigo. Às vezes eu presto atenção que eu estou respirando e no momento que eu faço isso, eu já começo a respirar com um pouquinho de dificuldade, já começo a forçar a respiração, só porque eu me conscientizei do ato respiratório, prestei atenção que eu estou respirando, tá? A apneia é realmente a suspensão voluntária ou involuntária da respiração, é quando você realmente para de respirar, tá? Taquipneia é o ritmo respiratório acelerado e a bradipneia é o ritmo respiratório lento. Então, a gente finaliza aqui o sistema respiratório e na aula que vem a gente já volta com o sistema endócrino, tá? Se você teve alguma dúvida durante essa aula, envie um e-mail para mim no e-mail duvidasprofmarinho@gmail.com, tá? Pode enviar as dúvidas para lá.